Calma neném, tio Ed voltou de novo. Eu e o meu amigo que vai fazer um coração pra ti. Galera, voltando pra gente poder continuar a nossa aula sobre Roma Antiga, não é isso? Lembra que na nossa última aula nós paramos exatamente aí com a queda da monarquia romana e o início do período que nós chamamos de República ou Respública em latim, ou simplesmente coisa pública, coisa do povo. Temos que entender que essa República Romana, gente, ela é instaurada através de um golpe de Estado dado por uma aristocracia, dada exatamente pelos patrícios. Lembra que o último rei de origem etrusca, chamado de Tarquínio o Soberbo, não mais agradando, não mais satisfazendo os desejos dessa elite, ele acabou sendo retirado e acabou saindo do poder, foi derrubado por essa elite que acabou então instaurando aí essa república. Agora é importante a gente analisar essa república, que ela vai ser marcada por muitos acontecimentos, muitas relações que vão ser estabelecidas durante aí esses muitos anos de república dentro da Roma, tá ok? A gente começa logo analisando aqui que uma das primeiras marcas iniciais da República Romana vai ser a forte militarização. Quando a gente fala dessa forte militarização, eu tenho certeza que você deve imaginar, pô, se eles estão se fortalecendo militarmente, é porque eles estão querendo atacar ou estão querendo se defender. Aí eu vou te dizer que são as duas coisas, tá ok? Aí tu não pode esquecer que o que representa riqueza na antiguidade, gente, é exatamente terras. Terra representa poder, terra representa riqueza. Então os romanos saem nesse momento em busca de quê? Em busca de novos territórios. Eles vão exatamente se fortalecer militarmente e trazer como consequência, ó, um processo de expansão territorial. A expansão territorial vai acabar permitindo com que os romanos conquistem toda a Europa, parte da Ásia e parte da África, viu, gente? Vão ser anos, décadas, ou melhor, 200, quase 300 anos de muitas conquistas romanas, conquistas territoriais. Tá ok? Essas conquistas territoriais vai acabar permitindo um aumento dessa população romana, o aumento da população de romanos e de não romanos. E tu sabe que essas conquistas, elas se deram muito mais dentro de um caráter militar, dentro do caráter da guerra. E tu sabes muito bem que quem perde durante uma guerra na antiguidade acabava virando o quê? Escravo. Então você vai observar o aumento da escravidão. Outro ponto que eu quero te chamar a atenção, que faz referência com relação à escravidão, gente, é a mudança na relação de trabalho. Lembra que na nossa aula passada nós falamos para vocês que quando se fala de relação de trabalho na Roma Antiga, vai depender do período político que você está abordando. Porque durante a monarquia, a mão de obra predominante não era que não existisse escravidão. A mão de obra predominante era a mão de obra plebeia. Só agora, com o advento da República, com o processo de expansão territorial e com o acúmulo antes nunca visto de escravos, você vai ver esse escravo exatamente substituindo a mão de obra plebeia. E o que é que vai restar para esse plebeu? Cada vez mais a pobreza, a miséria, a fome e a revolta. Então você vai ver que essa república também vai ter como marcas conflitos entre patrícios e plebeus, as muitas sublevações dessa plebe em detrimento desse poder que ficou concentrado exatamente na mão dessa aristocracia. É por isso que nós podemos afirmar tranquilamente e dizer que essa república, ela era uma república aristocrática. Mas eu sei que tu também deve estar querendo saber, ou deve estar querendo me perguntar, João, mas vem cá, como é que ficou a divisão do poder durante a República? Porque na monarquia, o poder esteve nas mãos do monarca, do rei, que isso acabou exatamente gerando aí uma insatisfação e levou os patrícios a se revoltar, a aristocracia a se revoltar e dar um golpe de Estado e tomar o poder e acabar com a monarquia. Certo? Tranquilo. Mas e agora? E durante essa república?
Como é que esse poder vai ficar exatamente dividido? Gente, a República ela vai ter exatamente como marca essa divisão de poderes, aonde vão ser criados o que nós chamamos de magistraturas, de magistrados. Quem são esses magistrados? Ou o que são essas magistraturas? São cargos políticos que foram criados, como o cargo de cônsul, o cargo de pretor, o cargo de censor, o cargo de éde, de ditador. O Senado continuou existindo. O Senado é o órgão que nasce durante a monarquia e morre somente com a queda do Império Romano. Tá legal? É a instituição mais antiga dentro da Roma Antiga, tá ok? E que durante a República ele vai continuar existindo, exercendo um poder muito grande, exercendo uma influência muito grande durante esse período republicano aí, tá ok? Agora é importante entender, compreender que cada órgão político desse, cada magistrado desse aqui vai ter uma função específica, tá? Vai ter poderes e exercícios específicos, que isso é o que vai acabar caracterizando a ideia, ou dá a impressão de que a ideia vai dar a impressão de que o poder estava dividido. Esse cargo bem aqui no cantinho da tela, ó, cargo de tribuno da plebe, é um cargo de representação dos plebeus. Só que esse cargo, ele só foi criado muito depois da fundação da República, devido exatamente o que? Devido aos muitos conflitos, as muitas sublevações desse grupo social chamado de plebeus. Tá legal? Olha o que eu vou te mostrar aqui. Olha que apareceu o coelho do Edilon Coelho, né? E tu sabe que toda vez que aparece o coelhinho aí, é porque ele está despertando aí, querendo chamar a tua atenção para alguma observação importante. Qual é a observação? Olha o que eu coloquei para vocês aí, gente. Entenda que os cargos políticos, eles deram a impressão de que o poder estava dividido. Deram a impressão, falei agorinha isso, deram a impressão de que o poder estava dividido. Só que na realidade, gente, ele ficou concentrado, os poderes acabaram ficando concentrados nas mãos de um único grupo social, que foi exatamente dos patrícios, dos nobres, da aristocracia. E isso aí vai acabar gerando o quê? Conflitos sociais, tá legal? Aí você vai me perguntar, Edilon, mas vem cá, de fato, essa plebe romana, eles tinham motivos para poderem se sublevar, para poderem se revoltar? Criança, motivo de sobra, de caráter social, jurídico, político, religioso e também de caráter econômico. Nós vamos ver já já que muitas dessas revoltas, muitas dessas sublevações, elas estão intimamente ligadas a essas questões que os plebeus questionavam ou exigiam que eles fossem contemplados. Afinal de contas, 80% do exército romano ele era composto pela plebe. As conquistas que os romanos adquiriram com relação aos seus adversários, as fortunas feitas durante as guerras, nada era dado aos plebeus. Era dividido entre o Estado e a aristocracia romana. Para os plebeus não ficava sequer um torrão de terra. Os plebeus não participavam exatamente das questões políticas, porque eles não tinham representação política. Leis, não existiam leis escritas para que essa plebe pudesse de fato saber qual eram os seus deveres, qual eram as suas obrigações. Então vocês têm que estar antenado e ver que essa imagem aqui, ela representa inclusive a revolta do monte sagrado, do monte chamado Aventino, aonde alguns historiadores afirmam que isso pode ser considerado como a primeira greve, primeira paralisação ou primeira greve no mundo, aonde grande parte do exército romano, que era formado por plebeus, se retiraram do campo de batalha, foram para o Monte Sagrado e lá decidiram que só iriam voltar a lutar pelo Estado romano quando as suas reivindicações fossem atendidas. Consequência dessas reivindicações ou consequência dessas lutas, você vai ver aqui no ano de 494, olha só, a criação do cargo de tribuno da plebe.
tá? O cargo de tribuno da plebe. Isso é importante, isso é legal você entender que essas lutas, essas reivindicações acabou fazendo com que os patrícios, o senado, os cônsules, pretores, aqueles que exerciam, que eram os donos dos poderes, pudessem refletir e criar um cargo que pudesse representar essa plebe politicamente. Está aqui o cargo esse de tribuno da plebe, tá ok? Apesar que esse cargo, a maioria dos tribunos da plebe, eles acabavam sendo corrompidos, mas essa é uma outra discussão. O importante é que a gente tem que compreender que as lutas acabaram levando aí a criação de um cargo que representou ou tinha como função representar politicamente os plebeus, tá ok? Outra lei, foi a criação da lei das 12 tábuas. A partir do ano de 450, as leis elas não eram mais aplicadas através do costume e a tradição, o que a gente chama de consuetudinário. As leis passaram a ser escritas e assim a plebe, não só a plebe, mas todos os romanos puderam visualizar, saber, ler quais eram os seus direitos e também as suas obrigações, tá ok? Outra lei mais tarde que foi criada foi a chamada Lei da Canuleia. Olha a imagem que eu ilustrei aqui, gente. É uma imagem, inclusive, bem antiga, viu? Acho que não é nem do tempo da maioria de vocês que estão me assistindo aí, assistindo a nossa videoaula, que é o casamento do príncipe Charles com a princesa Diana, tá ok? Lá na Inglaterra. E você sabe que, ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, que a Diana ela não era de linhagem de uma família de nobres. Ela era uma plebeia que casou com um nobre. A lei da Canuleia, na Roma Antiga, em 445, permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Aí você deve estar se perguntando assim mesmo, Bedilon, mas por que eu, uma patrícia linda, maravilhosa, vou querer casar com um plebeu? Gente, lembra que dentro dessa sociedade romana, que essa sociedade ela não era uma sociedade imóvel, gente. Ela não era uma sociedade estática. Ela era uma sociedade em que acontecia a mobilidade social, tá ok? E que acontecia também mobilidade econômica. E você vai ver que a partir da lei da Canuleia ficou mais visível, inclusive, essa mobilidade social acontecer. Por quê? Porque tiveram plebeus que enriqueceram com a prática do comércio. A expansão territorial acabou permitindo com que parte da plebe, um número pequeno, pudesse enriquecer. Assim como também nobres empobreceram. Então o casamento, ele era um casamento de conveniência para poder ascender socialmente um plebeu e também assim garantir o afortunamento novamente de uma família de patrícios que estavam pobres. Tranquilo? Lei da Canuleia. Bom, outra lei aqui, é a lei que nós vamos chamar de Licínia. O que é que a lei Licínia permitiu? Gente, bem aqui, colocou o fim da escravidão por dívida. Não esquece. Ela vai acabar com a escravidão por dívida. E também vai permitir com que parte das terras conquistadas, um número muito pequeno, que não chegava nem a 5% dos chamados ager públicos, fosse distribuído entre a plebe. Que isso era uma questão de insatisfação dessa plebe, que conquistavam territórios, mas nada era dado a eles, tá ok? Então vai ser garantido uma pequena parte das conquistas territoriais serem dadas a um pequeno grupo de plebeus. E a lei Licínia acaba com a escravidão por dívida. Nós vamos já tocar nesse assunto de novo. Outra lei foi a chamada Lei Ogúnia. A Lei Ogúnia ela vem para superar as questões religiosas, porque a Lei Ogúnia ela vai permitir com que plebeus pudessem ocupar cargos religiosos, inclusive o cargo de pontífice máximo, que era o cargo naquele momento de maior expressão da religião ali romana, que tinha como sua religião que o politeísmo. Tá legal? Olha que apareceu de novo o coelho do tio Ed. Gente, essa observação aqui, ela é importante, ela vai te deixar, encucado. Por quê? Olha só o que alguns historiadores afirmam.
Eles afirmam que somente no ano de 326 a.C., com a lei Naxo-Poetelia, é que chegou o fim da escravidão por dívida. Aí tu vai perguntar assim, Edilon, agora há pouco, professor, você mostrou pra gente a lei Licínia, dizendo que em 367 ela acabou com a escravidão por dívida. Agora você veio confundir a nossa cabeça, dizendo que foi a lei Naxo-Poetelia. E aí, qual a lei que realmente acabou com a escravidão por dívida? Gente, isso aqui é uma discussão historiográfica. Existe professores, existe doutores, pessoas que se debruçam para estudar acerca da escravidão, acerca da sociedade romana, das relações sociais, da relação de trabalho dessa sociedade, onde em algumas livros a gente encontrou a lei Licínia, em outra aqui a lei Naxo-Poetelia. Se os caras que são PhDs eles ainda não chegaram à conclusão para dizer de fato, com certeza, qual foi a lei que acabou com a escravidão por dívida, não sou eu, professor Edilon, que vou afirmar para vocês. A minha obrigação, enquanto professor, enquanto alguém que está te ajudando, que está contribuindo para a tua preparação, é a melhor preparação para o exame nacional ou para uma outra prova corriqueira do teu dia a dia, é te trazer as informações. Tá legal? Então, tá aqui também uma outra lei que vem aparecendo aí, a lei Naxo-Poetelia, como a causadora do fim da escravidão por dívida dentro de Roma. Beleza, gente? Bom, outra discussão que a gente não pode perder para a gente finalizar o bloco dessas nossas aulas aqui, é você entender como é que Roma conseguiu se fortalecer e enriquecer tanto. Um dos grandes motivos, gente, nós já vimos aqui que foi a expansão territorial. Ou melhor, esse foi o maior motivo, as conquistas de territórios. Mas, gente, teve um episódio dessas conquistas que realmente permitiu o grande avanço dos romanos para além do mar Mediterrâneo, que foi uma guerra travada com o povo de Cartago, que ficou marcada na história, conhecida na história como as famosas guerras púnicas. Aí olha só, até coloquei de vermelhinho bem aqui para ti, ó. Você precisa saber só o básico para acertar qualquer questão que aborde essa temática, tá? Vou te falar o básico necessário, aquilo que você tem que saber para poder acertar qualquer questão, qualquer item que venha a ser cobrado de vocês no exame nacional. Primeiro, entender o que foi isso. O que foram as guerras médicas? As guerras médicas foram guerras travadas entre o Império Romano e o Império de Cartago. Um império extremamente forte, grande e poderoso também. Aonde ambos queriam o domínio do mar Mediterrâneo, porque quem dominasse o mar Mediterrâneo tinha o domínio comercial. Edilon, então eu posso dizer que essas guerras, ou as famosas guerras púnicas, ela tem como motivo o caráter imperialista? Com toda certeza. Gente, eu brinco muito durante as minhas aulas com meus alunos, né? E eu digo que quando passa filmes acerca de Roma, essa produção hollywoodiana, né? Mostra, parece que os romanos venceram seus adversários de forma muito fácil, que eles montavam o exército e passavam por cima de todo mundo e de forma muito fácil. Se tu fores olhar aqui, ó, de 264 a 146, cara, tu tem mais de 80 anos de guerra. Então tu acha que foi fácil? Claro que não. As guerras púnicas, nós podemos dizer que os cartagineses, eles foram os povos que mais deram trabalho para os romanos durante o processo de expansão, durante as conquistas. Agora, conquistar o mar Mediterrâneo, para poder conquistar o mar Mediterrâneo, tinha que derrotar os cartagineses. E depois de 80 anos, os romanos, enfim, conseguiram vencer primeiramente o grande exército de Hamilcar Barca, depois de Aníbal, né? Filho de Hamilcar Barca, e conseguiram conquistar. Para tu terem noção, para vocês terem noção, os cartaginenses deram tanto trabalho para os romanos passaram a odiar tanto esse povo, que quando eles venceram, eles mandaram atacar fogo em toda a região de domínio dos cartagineses, e depois jogar sal grosso.
com a simbologia do que o sal grosso? Para que ali não nascesse mais nada, tá? De ruins, que era como eles viam o povo de Cartago. Tá legal? Consequência das guerras púnicas. Tá aqui, ó. Domínio do mar Mediterrâneo, né? Aumento da população, aumento da escravidão. Você vai ver também crise dos pequenos agricultores dentro de Roma que não puderam mais competir com as grandes propriedades que passaram a se formar a partir dessas conquistas, tá ok? Formação de novos grupos sociais que vão ser chamados de equestres, tá legal? Olha só, gente, a gente para a nossa aula bem aqui e no nosso próximo vídeo nós vamos entrar na crise da República Romana. Aí nós vamos ver aí o que levou essa república que cresceu durante muito tempo, prosperou, enriqueceu, mas o que levou essa república a entrar em crise, a entrar em colapso. Só que isso aí é para nossa próxima aula, tá legal? Vai lá, indica o nosso canal pro teu amigo e não esquece de dar o like, tá beleza? Tchau!